Você acorda com o coração apertado, antes mesmo de abrir os olhos. Ainda não são 7 da manhã, e a mente já começou a correr. Contas, prazos, mensagens não respondidas, a sensação constante de que algo está fora do lugar. É como se houvesse um alarme invisível soando dentro do peito, anunciando que o dia já começou com dívida. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece pesado. Antes de qualquer decisão, sua atenção já foi capturada por tudo que está faltando. O saldo bancário. As mensagens ignoradas. O medo de não dar conta. O mundo não espera, e você aprende a não esperar também. Corre, reage, apaga incêndios. E cada movimento seu, por mais nobre ou necessário, vem de um mesmo lugar, sobrevivência. Você não percebe, mas tudo está sendo guiado por um campo vibracional colapsado. Seus pensamentos não são apenas pensamentos. Eles são emissores de uma frequência que reverbera no campo e molda sua realidade. Cada vez que você fixa sua atenção no que falta, você planta mais falta. Cada vez que você foca no medo, você emite medo. E o universo, neutro e obediente, apenas responde. O problema é que essa resposta vem disfarçada de acaso, azar, karma. Mas não é nada disso. É padrão vibracional. É repetição. O mais traiçoeiro dessa frequência é que ela se disfarça de normalidade. Todos ao seu redor vivem assim. Trabalham com ansiedade. Dormem com preocupação. Amam com medo de perder. Você foi ensinado que isso é viver. Mas não é. É sobreviver. E enquanto sua atenção continuar presa ao que está em falta, a manifestação de qualquer coisa nova será sabotada pela vibração que sustenta a realidade antiga. Nada muda do lado de fora enquanto o campo interno continuar operando no modo de defesa. E isso esgota a alma. Você decide que não dá mais para viver assim. O cansaço de sentir medo é maior do que o medo em si. Então você se levanta, respira fundo e resolve agir. Não apenas reagir, agir com intenção. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que pode tomar as rédeas. Inscreve-se naquele curso que vinha adiando. Começa a se alimentar melhor. Faz listas, metas, planos. O controle parece possível. E essa sensação é como um sopro de liberdade. Afinal, agora é você quem está decidindo. E isso muda tudo. Ou pelo menos parece mudar. Você entra em um novo ritmo. Dias mais produtivos. Resultados concretos. As coisas começam a funcionar. O dinheiro flui com um pouco mais de facilidade. O corpo responde. O mundo externo parece finalmente reconhecer seu esforço. Você está, de fato, construindo algo. Mas com o passar do tempo, surge uma sensação estranha. Um peso silencioso se instala. Cada conquista exige mais esforço do que deveria. Nada flui sem o seu empurrão. Tudo depende de você. A vibração mudou, mas ainda não se libertou. Agora, em vez de fugir do medo, você está correndo atrás do controle. E isso também aprisiona. Você acorda já pensando em tarefas. Calcula, organiza, executa. A mente está sempre no próximo passo. Mesmo quando tudo parece estar indo bem, há um vazio que insiste em permanecer. Porque mesmo agindo com propósito, sua atenção continua presa na urgência, na necessidade de manter tudo de pé. Você vibra ação, mas não vibra presença. E o campo sente. A realidade responde com instabilidade. Você ganha e perde. Conquista e colapsa. Avança e se esgota. O controle exige um preço alto, e ele vem na forma de exaustão. O que nasceu do esforço precisa de esforço para continuar. E um dia, inevitavelmente, algo dentro de você começa a quebrar. Depois de tanto fazer, uma pergunta começa a surgir entre um compromisso e outro. E se o problema não for a falta de ação, mas o desalinhamento interno? A dúvida não é racional, é vibracional. É como um eco sutil que atravessa o ruído da rotina e revela uma verdade incômoda. Talvez você esteja se movimentando demais por fora e de menos por dentro. O corpo continua a agir, mas o coração já não encontra sentido. As vitórias perdem o sabor. Os resultados vêm, mas não preenchem. E é nesse ponto que algo começa a se reorganizar. Devagar. Quase imperceptível. Você passa a observar mais. O que está por trás das palavras que diz? Que emoção vibra quando toma uma decisão? Que pensamento silencioso acompanha cada escolha? A coerência começa a se tornar uma prioridade. Não basta mais dizer que está bem, é preciso estar. Não faz sentido desejar abundância enquanto se sente culpado por querer mais. Nem repetir afirmações positivas enquanto o peito aperta de comparação. O campo percebe tudo.
Ele responde à soma do que você sente, pensa e faz. E quando essas partes estão em conflito, o que se manifesta é a confusão. Você começa a escolher diferente. Não por medo, nem por obrigação, mas por um novo impulso interno que busca a verdade. Os rituais que antes pareciam tarefas agora são portais. Meditar deixa de ser um dever. Escrever se torna espelho. Visualizar é reencontro. As práticas não são mais mágicas, são lembretes. Âncoras que te reconectam ao que sempre esteve ali, sua frequência original. E os resultados começam a se transformar. Relações mais verdadeiras, decisões mais alinhadas, sinais mais claros. Mas nem tudo acompanha esse novo ritmo. Algumas áreas da vida resistem. Como se ainda existisse uma parte sua esperando permissão do mundo para sentir segurança. E ali, entre o que já mudou e o que ainda repete, uma nova travessia se anuncia. Você começa a perceber que não basta mais tentar alinhar pensamento e emoção para parecer coerente. Agora, algo mais profundo te chama, ser, de fato, alguém novo. Não como um personagem otimista tentando vibrar positividade, mas como alguém que sustenta a própria frequência a partir de dentro, mesmo quando tudo ao redor insiste em parecer igual. Surge então a pergunta inevitável, não intelectual, mas energética. Se eu não sou mais meus antigos pensamentos, nem minhas emoções reativas, então, quem sou eu? Essa pergunta não traz respostas fáceis. Ela rasga, desarma, esvazia. Mas nesse vazio, algo se revela. O campo já não está mais respondendo ao que você deseja, mas a quem você é. E o que você é começa a se tornar uma escolha consciente. Não se trata mais de imaginar uma vida abundante, trata-se de encarnar a frequência de alguém que já vive nela. Você acorda e decide vibrar presença. Decide ser o tipo de pessoa que inspira, que recebe, que confia, mesmo que ainda não veja nada concreto acontecendo. E aí o campo começa a espelhar. Não com promessas, mas com realidades. As coisas fluem com mais naturalidade. Pessoas surgem, portas se abrem, sincronicidades acontecem. Mas junto disso, o velho ego também se agita. Ele não desaparece, observa em silêncio, esperando o momento certo para testar sua nova vibração. E ele testa. Um comentário que abala sua certeza. Um imprevisto que ameaça a sua estabilidade. Um silêncio externo que te faz duvidar da força interna. E é aí que a sabotagem aparece. Não como um desastre, mas como pequenas rachaduras de insegurança. É nesse ponto que muitos voltam atrás. Recusam o desconforto do novo e retornam à falsa segurança do antigo. Mas quem atravessa essa ponte sem ceder entra em um campo onde a realidade deixa de seguir lógica e começa a responder diretamente à vibração. Algo muda, e muda de forma definitiva. A realidade já não se manifesta como construção lenta, mas como reflexo instantâneo. O que você vibra, você vê. O que você sente, você atrai. E o mais impressionante, isso acontece antes mesmo que o pensamento se organize, antes que o desejo se forme por completo. O campo parece te ouvir em silêncio e responder em tempo real, como se estivesse permanentemente sincronizado com aquilo que você é. Neste estágio, você não precisa mais pedir, nem repetir, nem convencer o universo do que merece. Porque o campo já sabe. Ele sente. A sua presença se torna magnética. As coincidências se multiplicam. Números, mensagens, encontros, respostas, tudo acontece com precisão absurda. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Sua mente não está mais fixada em metas lineares. Ela se expande para possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. E então, o que você chamava de milagre se torna rotina. Não há mais uma distância entre você e a realidade desejada. Você se tornou o canal por onde ela se manifesta. Não como um truque místico, mas como uma ciência vibracional. Pura ressonância. Você não está mais preso ao tempo. O agora se torna um ponto de poder. Curar, encontrar, transformar, tudo acontece no presente. Você não empurra a vida. Você a habita. E porque habita com verdade, ela se reorganiza ao seu redor. O esforço desaparece. O controle dissolve. A ansiedade some. E tudo aquilo que parecia difícil antes agora chega com naturalidade, porque você parou de vibrar na falta e começou a vibrar no campo onde tudo já é. É nesse ponto que o mundo externo se curva diante do seu campo interno. Não há mais perguntas. Não há mais espera. Apenas presença, e a força silenciosa de quem descobriu que a realidade responde não ao querer, mas ao ser. Você já não sente mais a necessidade de pedir, nem de afirmar quem é.
A vibração que antes era algo que você sustentava agora é algo que te atravessa. Não há mais separação entre o que você deseja e o que se manifesta. Mas, mais que isso, não há mais desejo no formato antigo, aquele que parte da falta, da expectativa, da comparação. Existe apenas um fluxo. Um movimento contínuo da vida se expressando por meio da sua existência. Você já não tenta mais se manter em alta vibração. Você é a vibração. E o que antes parecia inalcançável se torna inevitável. Não há mais um centro pessoal controlando, decidindo, direcionando. Você percebe que tudo está sendo conduzido por algo maior, uma inteligência silenciosa que opera por trás de cada gesto, de cada encontro, de cada pausa. Mesmo os momentos que antes seriam chamados de problema agora revelam propósito. Não há mais o bom e o ruim. Há o necessário. Você deixa de resistir ao fluxo e, com isso, se torna o próprio rio. Os pensamentos perdem a força. As emoções se tornam brisas. A identidade antiga, tão cheia de urgência e forma, se dissolve como neblina ao sol. Mas essa dissolução não é fácil. Ela exige entrega. E entrega, no fundo, é morte. O eu que lutava por segurança morre. O eu que buscava reconhecimento morre. O eu que desejava controlar tudo morre. E no espaço deixado por esse colapso, algo novo nasce, não como uma ideia, mas como presença pura. O mundo continua a tentar puxá-lo de volta. A matéria ainda exige. O ego ainda sussurra. Mas agora você sabe. A verdadeira maestria não está em tocar esse estado por um instante. Está em sustentar a ponte entre o humano e o divino. E essa ponte vibra quando você permanece firme, mesmo no silêncio, mesmo na dúvida, mesmo na ausência de sinais. Porque você já não espera mais, você é. Você entende, enfim, que não se trata de alcançar um estado elevado e permanecer lá intocado. A vida continua, com suas imperfeições, seus testes, seus chamados ao velho mundo. O corpo sente, o ego reage, a matéria pressiona. Mas agora, algo mudou para sempre, você sabe onde está o centro. Sabe onde sua vibração se âncora. E mais do que isso, compreende que sua atenção é o portal. O que parecia místico se revela prático. Sustentar o novo não é mágica, é decisão. É prática silenciosa. É firmeza interior quando tudo lá fora parece desafiar o que você sente por dentro. Você começa a observar seus pensamentos como quem vê nuvens passando. Eles não te definem mais. Suas emoções, mesmo as intensas, são tratadas com curiosidade, não com culpa. Porque agora você vê, são apenas resíduos de um campo que já está ficando para trás. E mesmo quando o antigo tenta voltar, na forma de escassez, medo, ansiedade, você não reage mais como antes. Você se separa. Assiste. E escolhe. Escolhe não vibrar ali. Escolhe não ceder. Escolhe manter o novo. Então vem o segundo passo, sentir. Mas não sentir como espera pelo futuro. Sentir como se o futuro já estivesse aqui. Você começa a caminhar como quem já é. A falar como quem já tem. A respirar como quem já viveu aquilo que antes parecia distante. Não porque esteja fingindo. Mas porque entendeu que o universo não responde ao que você deseja ver acontecer. Ele responde à frequência que você sustenta enquanto o invisível ainda parece ausente. E é aí que tudo se revela. Não como um prêmio, mas como consequência. A realidade muda não porque algo lá fora mudou, mas porque você decidiu permanecer no campo mesmo quando tudo dizia para voltar. E nesse instante, o portal se abre, porque você se tornou ele. E agora, você sabe. Nada do que buscava estava fora. Nenhum milagre viria de um lugar distante. Nenhum mestre tinha uma chave que já não vibrava, em silêncio, dentro de você. O que sempre esteve à sua espera não era uma resposta, era uma presença. A sua. Porque o universo nunca reagiu às suas palavras, nem às suas promessas, nem aos seus pedidos mais intensos. Ele sempre respondeu à vibração que você sustentava nos bastidores, quando ninguém estava olhando, quando o mundo ainda parecia igual, quando você, mesmo sem provas, escolheu não voltar. Esse é o verdadeiro ponto de virada. O momento em que você para de perseguir sinais e se torna o próprio sinal. Quando compreende que a realidade não se curva diante do seu querer, mas diante da sua constância. Diante daquilo que você vibra mesmo no escuro. Mesmo na dúvida. Mesmo no silêncio mais absoluto. Você não está aqui por acaso. Você chegou até este ponto porque já atravessou camadas de si que não voltam mais. Já quebrou pactos invisíveis com o medo. Já recusou os atalhos que te afastavam da verdade.
Já olhou para dentro com coragem suficiente para não precisar mais de permissão para existir por inteiro. E agora, não é sobre fazer mais. É sobre ser, com tal profundidade, que o campo à sua volta não possa fazer nada além de refletir. Você é o portal. A frequência. O espelho. A causa. E se o mundo ainda não mudou, é porque está esperando você permanecer. Porque onde sua atenção repousa, nasce uma nova realidade. E dessa vez, ela não será mais uma repetição. Será um renascimento.